no versículo 8. Confesso que ouvindo ele ler e ministrar sobre o texto, fui muito tentado a pregar em cima disso. Não devo fazer. Mas eu queria ressaltar o versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem hei de enviar? Esta é a pergunta de Deus. E quando Deus nos faz uma pergunta, não é que Ele queira uma resposta no sentido de dar-lhe uma informação que Ele não tenha, ou de trazer a Ele algum tipo de conhecimento que Ele não tivesse. O nosso Deus tem toda a sabedoria, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Amém, irmãos? Amém. Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele quer nos confrontar com alguma coisa. Ele quer nos fazer pensar sobre o tema, Ele quer despertar em nós algo. E é interessante esta pergunta que Ele faz ao profeta: quem hei de enviar? Já imaginou você sozinho com Deus e Deus olhando para você e perguntando: quem eu vou enviar? Você olha para um lado, olha para o outro e diz: Deus, vai que é eu, né? Não tem muita opção aqui, né? Por falta de opção, Senhor, envia-me a mim. Se tivesse pelo menos alguém, você olharia e diz assim: vai tu, quem sabe é tu. Mas no caso aqui só tinha ele, num lugar de confronto. E ele prontamente diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem enviará o Senhor? Quem Deus está procurando para enviar? A experiência de Isaías vai nos dizer qual o tipo de homem e de mulher que Deus está procurando para enviar. O contexto aqui da morte do rei Uzias foi um bom rei em Israel. Mas Uzias tentou fazer o que Deus nunca planejou que ele fizesse. Isso é soberba. Isso é rebelião. Ele planejou fazer o que Deus nunca mandou ele fazer. Uzias era rei em Israel, mas ele não era sacerdote. E um dia Uzias entrou no altar do incenso, no lugar santo, e inventou de oferecer incenso de adoração ao Senhor. Era a função do sacerdote, não era a função do rei. E quando Uzias tomou o incensário, o turíbalo, e começou a queimar incenso, a Bíblia diz que uma lepra nasceu na testa de Uzias. E lepra, para o judeu, era a pior enfermidade que podia acontecer, porque era um símbolo de pecado. O rei foi expulso da cidade, foi colocado para fora. E eu tenho certeza, eu já ministrei muito sobre esse texto, e eu tenho certeza que Isaías, porque Isaías era um homem de vivência do palácio, ele era chamado de um profeta do palácio. Eu tenho certeza que Isaías se questionou durante muito tempo a respeito do o que fez Uzias morrer. Porque nesta experiência de Uzias, dessa experiência de Isaías, ele vai ressaltar o ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, Isaías ficou com aquilo na cabeça e eu acho, vocês me conhecem, sabem que eu tenho uma mente muito fértil, eu imagino que todos os dias daquele ano, Isaías ficava pensando: o que Mulinga condena na minha terra? O que Mulinga matou o rei? O que fez ele morrer? O que tem ali? O que acontece naquele lugar que fez o rei ficar leproso? E eu tenho certeza que Isaías foi consumido por esta santa curiosidade. O que matou o rei? O que matou o rei? O que causou a morte do rei? E ele disse: no dia em que morreu o rei Uzias, se eu fosse escrever aqui o texto, eu ia escrever assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu inventei de ir ao lugar onde a morte dele começou. Eu fui ao lugar onde a morte dele começou. Porque a experiência de Isaías é no lugar exato onde a morte de Uzias começou. A morte de Uzias começou na entrada do Santo dos Santos, em frente ao altar do incenso, onde o sacerdote queimava incenso ao Senhor. E Isaías resolveu ir checar. Parece coisa de menino, né? Eu vou lá ver o que foi que causou tudo isso. E ele foi ver. E ele descobriu que aquele lugar era um lugar perigoso. O lugar que nos dá acesso à entrada ao Santo dos Santos é um lugar perigoso.
O que nos dá acesso ao Santo dos Santos hoje, pastor? É o sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. O sacrifício de Jesus de Nazaré é algo perigoso, porque ele mata também. Ele nos faz viver, mas ele nos faz morrer. Ele nos salva, mas ele nos condena. A cruz de Cristo nos aproxima de Deus eternamente. Amém, amados? Amém. Pela cruz eu sou salvo. Quantos aqui são salvos juntamente comigo? Mas pela cruz o mundo será condenado. O lugar que me abre o caminho para entrar à presença de Deus é um lugar perigosíssimo. A cruz é a cena mais perigosa de toda a Bíblia, porque nela muitos serão salvos, mas nela muitos serão condenados. Isaías volta a este lugar de acesso ao Santo dos Santos. Ele vai lá, aonde Uzias recebeu sobre si uma sentença de morte, aonde Uzias começou a morrer, e ele foi descobrir o que causou esta morte. E ele tem algo, uma experiência assombrosa. Ele disse: descobri o que torna este lugar perigoso. Eu vi o Senhor. Posso ouvir uma amém da igreja? Eu vi o Senhor. Deus está ali. Deus se encontra ali. O que faz este lugar um lugar perigoso é que Deus está ali. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava naquela cruz. Amém, igreja? Deus estava ali. Deus estava ali. Deus estava reconciliando consigo o mundo. Deus estava ali. Isaías disse assim: eu vi o Senhor. E eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono, naquele lugar exato. Deus estava ali. Eu estou respondendo: quem Deus irá enviar? Aqueles que primeiro tiveram uma experiência neste lugar. Para que você seja um homem ou uma mulher enviado por Deus, você precisa passar pela prova deste lugar. Amém. Você precisa passar por este lugar onde muitos morrem e muitos vivem. Se você sobreviver, vá. O grande problema da nossa geração e da igreja da nossa geração é que muitos estão indo sem passar por este lugar. Paulo disse: ninguém me moleste, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Não mexa comigo, me deixe. E quando alguém perguntava para ele, disse: eu morri, e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E a vida que eu vivo agora na carne, não vivo ela por mim mesmo, eu vivo pelo Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Ele volta àquele lugar e ele tem uma experiência de confronto com a presença santa e pavorosa de Deus. Eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Para que eu possa ser um homem enviado por Deus, eu preciso ter uma experiência de ver o Senhor. Eu preciso ver Deus. Eu preciso ser confrontado por Deus. Mas em que esfera? Deus é tão vasto. O que eu tenho que ver de Deus, pastor, para que eu seja alguém enviado por Deus? Eu preciso encontrar Deus no parâmetro da sua santidade. Isaías não teve uma visão da bondade de Deus. Isaías não teve uma visão da misericórdia de Deus. Isaías teve uma visão da santidade de Deus. E a visão da santidade de Deus é pavorosa, irmãos. A visão da santidade de Deus nos faz estremecer. A visão da santidade de Deus expõe o nosso pecado. A visão da santidade de Deus mostra quão miseráveis pecadores nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais as nossas impurezas aparecem. Quanto mais nós aumentamos a intensidade de uma luz, mais aparece sujeira no lugar. É ou não é? Quanto mais você se apresenta a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre que você é um traste, que você precisa melhorar, que você precisa mudar, que você precisa se santificar. E a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre: eu preciso melhorar aqui, isso está errado ali, isso está fora do lugar ali, porque a santidade de Deus expõe as minhas tortuosidades. Ninguém se sente à vontade diante da santidade de Deus. Ninguém. Ninguém se sente confortável diante da santidade de Deus. Isaías disse: eu vi o Senhor como um Deus santo. E eu tive medo.
Porque eu descobri agora o que é que mata alguém. Eu descobri por que Uzias morreu. Porque ele deve ter visto o que eu estou vendo agora. Vou morrer. Se ele morreu, o rei, que dirá eu? Vou morrer. Vou morrer. Por quê? Os meus olhos viram o Senhor, o rei. O que tu viste, Isaías, se ninguém pode ver a Deus? Sabe o que eu vi que quase que me matou? Eu vi a barra da saia do vestido dele. Como é que é? Qual foi a visão de Isaías? Ele disse, ele estava sentado num alto e sublime trono, e de repente, a aba, a orla, sei lá como é que está na sua Bíblia. Na minha versão nordestinesa é a barra da saia. A barra da saia dele caiu. E o limiar do templo começou a se tremer, e a casa se encheu de fumaça, e eu só escutava um grito que ecoava no céu: Santo, 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 Santo. Será que eu errei de igreja, gente? Eu vi a santidade dele. A glória de Deus encheu todo o templo. Quando a aba do seu manto caiu, vou morrer. Vou morrer. Ah, como nós precisamos de um confronto como esse, né? Ter essa sensação. Por que eu vou morrer? Porque meu pecado está exposto diante de mim. A consciência da santidade de Deus revela a consciência da minha pecaminosidade. O que a santidade de Deus mostra em mim, pastor? Que eu sou pecador. Eu jamais terei consciência de que eu sou pecador se eu não tiver uma consciência da santidade de Deus. Quando eu vejo um Deus santo, Ele revela em mim, eu preciso me santificar. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Se a semente que me gerou é uma semente santa, você precisa dar frutos de acordo com a espécie de semente que gerou em você. Se a semente é santa, você precisa produzir frutos de santidade. Senão você está negando a espécie de semente que você foi gerado. Filho de gato mia, porque foi a semente de um gato que o gerou. Não tem jeito. Você foi gerado pelo Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Você vai produzir frutos de santidade. Amém, irmãos? Eu vi o Senhor, e Ele expôs a minha impureza, e eu descobri, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu moro no meio de um bando de fofoqueiro. O povo da minha região fala demais, peca na língua, é isso que Isaías está dizendo. O pecado da língua é recorrente no meio do povo que eu habito. Fala que só se Deus aparecesse hoje, acho que o nosso discurso era o mesmo, né? Vou morrer. Mas a misericórdia de Deus opera neste lugar. Aleluia. No mesmo lugar onde Uzias começou a morrer, Isaías começou a viver. No mesmo lugar onde a sentença de morte foi liberada sobre o rei, a sentença de vida foi liberada sobre o profeta. O que produziu vida no profeta? O perdão dos pecados. Queridos, aonde o perdão de Deus chega, a vida de Deus começa a operar no meio de nós. É por isso que a Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Sabe o que é que nos dá vida? A consciência dos nossos pecados. Sabe por que Satanás faz tudo para que nós não tenhamos consciência do nosso pecado? Não confessemos os nossos pecados e não deixemos, porque ele sabe que enquanto cultivarmos o pecado no nosso coração, a vida de Deus jamais brotará em nós. Aí nós temos vergonha de confessar o nosso pecado. Aí nós temos medo de confessar o nosso pecado. Aí nós vestimos uma roupagem religiosa e achamos que nós somos os bons, os santos e os perfeitos, e ficamos acariciando o pecado dentro de nós, e Satanás nos oprimindo, nos esmagando, nos retendo aquilo que Deus tem para nós. Que nós tenhamos uma visão da santidade de Deus que nos liberte nesta tarde em nome de Jesus. E que quando nós somos libertos, nós possamos olhar para Ele assim: Senhor, eu não vou mais esconder pecado, não. Amém, irmãos? Eu vou guardar pecado, eu não guardo nem dinheiro. Vou guardar pecado. Pecou, meu irmão? Confesse.
Eu vou lá guardar isso. O pecado guardado me oprime. Que tipo de pecado, pastor? Todos. Porque para Deus não tem pecadinho, nem pecadão, tem pecado. Rouba o ministério, rouba a unção de Deus na sua vida. Ai, fulano me feriu, libere. Ai, fulano falou mal de mim, fale bem. Nem que você só dá o que você tem. Se a vida de Deus está dentro de você, libere palavras de Deus sobre a vida de todo mundo. Aleluia. Ai, fulano está fazendo mal contra mim. Gaste um tempo orando por essa pessoa. A Bíblia diz que você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça e a glória de Deus vai manifestar-se através de você. Aleluia. Eu me importo. Vai falar mal de mim, eu me importo. Vai ver que é verdade. Não é não? Pastor, falaram mal do senhor, dizendo que o senhor é bonito. Eu vou me defender? É verdade. Você é uma vontade de ser bonito, né? Não vou guardar nada no meu coração. Amém, irmãos? Amém. Eu vou me limpar. A consciência. Quem Deus vai enviar? Quem Deus vai enviar? Diga, Deus vai enviar. Deus vai enviar. Homens e mulheres que conseguem se arrepender. Pastor, parece um negócio doido dizer isso. É que hoje em dia, na nossa geração, isso é um assunto que foi esquecido. É uma luta. Consegue se arrepender. Nós substituímos arrependimento por libertação. Eu coloco entre aspas. Pecado agora já não é mais responsabilidade nossa, é o demônio. Pequei não, foi o diabo, foi você. Isso é ilusão, viu? Isso é ilusão. Não fique dando grito em diabo quando Deus está esperando de você um arrependimento. Não é não, irmãos? Você fica o tempo inteiro, sai demônio da mentira e mentindo. Sai demônio da fofoca e fofocando. Aí eu amarro o demônio, sei lá, do adultério e olhando para as pernas da mulher do outro. Pastor, por que eu já quebrei maldição, fiz regressão, quebrei, não sei o que, fiz tudo mapeamento, revirei minha vista de cabeça para baixo e não muda? Porque Deus está esperando que você pare de gritar com os demônios e comece a reconhecer os seus pecados. Feche-se com Deus. Vá ao altar de Deus. Eu disse que eu não ia pregar sobre Isaías, né? Estou pregando. Vá ao altar de Deus. Tenha esse confronto a sós com o Senhor. Que eu duvido que a sua vida não vai mudar. Duvido. E eu duvido que tem nenhum demônio que fique na sua vida. Porque se tiver cão, pelo arrependimento, ele vai sair em nome de Jesus Cristo. Porque ele perdeu a autoridade. Nenhum demônio entra na vida de ninguém se não adquirir um direito legal. E o que é o direito legal que faz Satanás oprimir alguém? Pecado não confessado. Pecado não confessado gera opressão. Se eu tenho uma experiência com Deus, eu vou chegar diante dele, pequei, Senhor. Pequei. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E deixa eu dizer uma notícia boa para vocês. Vão dizer um amém bem bom para acordar quem está com sono. Um amém bom. Pecado confessado é igual a perdão liberado, que é igual a sentença revogada sobre a nossa vida. Não há um pecado que nós confessemos que Deus não perdoe. Isso não é de Torá, não? Ele perdoa todos os nossos pecados. Quantos pecados? Todos. Isso não é tremendo, não? Todos. E nos purifica de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado, sentença revogada. Sentença revogada. Ou seja, aquilo que o inimigo adquiriu de vantagem sobre a sua vida por conta da transgressão é revogada. E ele perdeu a autoridade de oprimir você, porque o teu pecado foi perdoado. Você percebe
como nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos e nós não a usamos? E nós ficamos buscando mecanismos para jogar isso para lá e para cá, culpamos o outro, não é não? Isso vem desde o princípio. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz e me escondi porque eu tive medo, porque eu estava nu. Como é que tu sabe que estava nu? Acaso comeste do fruto que eu disse que não era para comer? Foi a mulher que tu me deste. Eva, foi tu? Foi a serpente. Serpente, foi tu? E agora? Jogar de um lado para o outro. Começou desde o início. E a gente continua assim, é ou não é? Quem disser que não é, é mentira. É. Vou perguntar de novo, é ou não é? Tudinho. Começa comigo e vai tudinho aqui. Fica tentando se esquivar. Aí eu me defendi, mas também olha o que o fulano disse. Mas pastor, eu acho engraçado, não atendendo casais, né? Acho tão engraçado. Eu nunca na minha vida atendi um casal em aconselhamento para ouvir a mulher contando primeiro dos erros dela. Ela até chega no dela, mas ela começa contando do marido. Ela faz o relatório do marido. E vice-versa. O marido, quando vai pedir ajuda, a primeira coisa que ele faz é o quadro da mulher. Você está buscando jeito de se justificar. Mas quando a presença santa de Deus chega, nós somos desnudados. Não tem o que dizer. Ele olha para a cara da gente e diz: como é que é, rapaz? Como o diabo nos oprime, né, irmãos? Como o diabo nos oprime, como ele rouba de nós a plenitude da vida de Deus. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Olha para mim aqui. Não tem nada mais bonito aqui. Olha para cá. Satanás não tenha coragem de bater de frente com você. Amém. Vou dizer de novo. Satanás não tem coragem para bater de frente com você. Porque ele não tem essa autoridade. Amém. Como é que ele faz? Ele vem pelas beiradas. Foi assim desde o princípio. A Bíblia diz que ele seduziu Eva. O que é sedução? Quem já paquerou alguém aqui sabe, né? Ela não vai chegar chegando. Vai. Né? Como é que foi, Ivo? Que tu conquistaste a Jaque? Foi ela que te conquistou? Foi, ela disse que não foi não. Olha, um jogando boa, tá vendo? Vai assim, né? Assim. Seduzir. A Bíblia diz que não foi Adão que foi enganado, mas foi Eva. Enganado, o que é enganar? É pegar uma verdade e distorcer. O que é um engano? É uma verdade distorcida. Ele vem pelas beiradas. Ele vem cercando para seduzir você, porque ele não tem autoridade para prender, para bater de frente com você. Então ele vem pelos lados, porque ele sabe que Deus te deu autoridade sobre ele. E ele não quer ser desmascarado. Porque na hora que você desmascarar o inimigo, ele perdeu a autoridade sobre a sua vida. Aí ele nos fere, queridos. Aí ele nos machuca. Aí ele nos faz ser prisioneiro dos nossos próprios sentimentos. Aí ele nos faz construir castelos que nos aprisionam. E nós estamos presos. E deixa eu dizer um negócio para você, não faz diferença se você está preso por uma corrente ou por uma linhazinha fina. Você está preso. E na maioria das vezes nós não somos presos por grandes coisas, nós somos presos por pequeninas coisas. Mas o Senhor quer nos libertar. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Há um desafio de ter essa vida em abundância. E passa por esse processo, veja, arrependimento, confessar os meus pecados. E essa é a confissão que eu acho mais poderosa na Bíblia, é essa de Isaías. É o único lugar na Bíblia que eu vejo uma pessoa confessando que tem problema com a língua. Não é não? É ou não é? Eu estou esperando ver os testemunhos nas igrejas, que são muito testemunheiras. Do irmãozinho vai dizer assim: irmãos, eu vim aqui para dar meu testemunho. Qual é o seu testemunho? Não, irmão, é que eu era fofoqueiro. Pensa uma pessoa que não podia ouvir uma conversa que tem que contar para todo mundo.
Eu já destruí muito casamento, muita amizade. Já destruí igreja, ministério, separei amigo por conta da minha língua. Mas Deus me libertou. Hoje eu não sou mais fofoqueiro. Não é meu testemunho não, viu? Vocês já viram um testemunho desse? Alguém aqui já foi num culto ver? Venham hoje no nosso culto que vai estar dando testemunho. A irmã que era fofoqueira e agora não é mais. Vocês já viram uma propaganda dessa? Eu já vi do aleijado, do cego, do drogado, da ex-prostituta, da globeleza, da recobeleza. Eu já vi de tudo. Mas ainda não vi esse. Eu tinha aqui um. Isaías. Isaías é o cara mais sincero. Ele disse: o anjo, eu disse para Deus, eu vou morrer porque eu tenho um problema na língua. Não é isso que ele disse? Não é não, gente? Estou me olhando com a cara, parece que eu estou lendo outra Bíblia. Na minha Bíblia diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também. Senhor, eu e a tropinha lá, é tudo linguarudo. E se morrer eu tenho que morrer tudo aí. E olha como o perdão de Deus, ele é certeiro. E a obra de Deus, ela vem no nível da minha confissão. Deus nunca vai perdoar um pecado que você nunca confessou a Ele. Deus nunca vai tratar com uma... Ei, preste atenção a isso. Deus nunca vai tratar com uma área da sua vida que você nunca expôs a Ele. O que é que Isaías diz? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro. O que é que a Bíblia diz que aconteceu? Um anjo veio com uma tenaz, aquele negocinho de pegar brasa. Foi lá no altar do incenso, no altar da adoração, pegou uma brasa e tocou nos meus lábios. Não tocou na mão, nem nos pés, tocou nos lábios. Vai ver que Isaías tinha outros problemas, eu não sei. Mas Deus tratou com a área que ele expôs em confissão. É por isso que eu sou um defensor de confissão específica. Pegou, meu irmão? Vá a Deus e conte. Conte o quê? Ai, Senhor, perdoe meus muitos pecados. Ei, não. Vale não. Ah, pastor, é para perdoar uma embaciada, não? Não, eu todo dia antes de dormir, eu dobro meu joelho nos pés da cama e digo: Senhor, perdoa minha multidão de pecado. Ah, bexiga. Aí dorme. Acorda de manhã, vai orar. Senhor, perdoa minha multidão de pecado. Que bexiga você fez a noite todinha? Se livrou de uma multidão antes de dormir e até acordar já acumulou outra multidão. Isso é chavão de crente, irmãos. Isso não é confissão. O que é confissão? O que é confessar? É fácil, só você fala. Bom exemplo disso, pega um casal. Não vou pegar ninguém aqui para fazer o exemplo, não. Pega lá. Mas vai lá que o marido chegou e traiu a mulher. Aí vai confessar: amor, eu botei um par de chifre, traí você, me perdoe. A mulher é uma crente, ela vai perdoar, mas ela vai fazer uma perguntinha na lata. Qual é a primeira pergunta que ela vai fazer? Chorando já. Quem foi? Aonde? Como? Quando? Olha, é mais específico e é melhor que Deus. Ela quer todos os detalhes. Quantas vezes? Com quem? Vou te matar. Vou te matar já. Essa frase é para Uzias, não é para Isaías. Não é assim? E você vai ter que esmiuçar. É Deus e assim também. Senhor, eu pequei. Tal dia, tal hora, fiz tal coisa. Traga o pecado. E saiba de uma coisa: Deus vai lidar com esse pecado na sua vida. E o poder de Deus vai operar em você. E você vai sair dali perdoado em nome de Jesus Cristo. Mas o pecado que você não confessar, ele vai ficar me oprimindo. Não tem perdão.
Deus purifica os lábios do profeta e diz: pronto, você está purificado. Aleluia. Aleluia. Versículo 6, imediatamente. Diga imediatamente. Quando é que o perdão é liberado? Imediatamente. Imediatamente. Um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. E em seguida vem a pergunta: quem eu enviarei? Quem Deus vai enviar? Quem Deus vai enviar na minha geração? Homens e mulheres que tiveram uma experiência profunda com Ele, que conheceram a sua santidade e que desenvolveram a capacidade de confessar os seus pecados e serem perdoados. Estes serão enviados pelo Senhor e farão a diferença na nossa geração. Deus está procurando esse tipo de gente que entra no Santo dos Santos em adoração, que passa pelo altar onde muitos morreram, mas você não vai morrer. Amém. Você vai reviver em nome de Jesus Cristo. Viram o Senhor, Ele é santo. Suas impurezas foram expostas, seus pecados foram expostos. E vem o desafio: eu vou. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Qual é o nível da minha experiência com Deus? Qual é o nível do meu relacionamento com Deus? Qual é o nível da minha comunhão com o Senhor? Qual é o nível? O Senhor está procurando ceifeiros para a seara, homens e mulheres que possam ir em nome dEle. Mas é necessário que estes homens e estas mulheres entrem no Santo dos Santos e tenham uma experiência com o Senhor. Repito, uma experiência que revela a santidade de Deus e a pecaminosidade do nosso ser. Uma experiência que nos leva ao arrependimento e que nos faz provar o perdão de Deus para todos os nossos pecados. Ouça a voz de Deus nesta tarde, neste lugar, dizendo para mim e para você: quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Quem tem coragem de passar por tudo isso? Quem tem coragem de ter essa experiência? Seria você o corajoso? Seria você a corajosa? Que nesta tarde diria: Deus, mesmo com o risco de morrer, eu quero ter uma experiência contigo. Neste lugar onde a morte opera, eu venho buscar a vida. Neste lugar onde o mundo é condenado, eu venho buscar salvação. Neste lugar onde a lepra toca a fronte de muitos, eu venho buscar a pureza dos meus lábios. Neste lugar onde a cruz de Cristo se estabelece como um tribunal de juízo, eu venho buscar a graça e a misericórdia e o perdão para todos os meus pecados e a mudança da minha natureza. Eu tenho coragem, Senhor. Eu tenho coragem. E eu te peço, por uma experiência contigo, ajuda-me a me arrepender. Ajuda-me a confessar os meus pecados, ó Deus, e abandoná-los de uma vez por todas. Feche-se com Deus. Deus está olhando para mim e para você nesta tarde. O Espírito de Deus está neste lugar, de uma maneira muito simples e singela, buscando homens e mulheres que possam ser a sua boca nesta geração. Homens e mulheres que possam ser porta-vozes dos seus oráculos nestes dias. Homens e mulheres que possam proclamar: assim diz o Senhor. Que possa anunciar o Evangelho da vida, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Você quer? Você deseja? Você quer ser um destes enviados por Deus
comissionados por Deus, debaixo desta experiência com a santidade do Senhor e o seu pecado. Você quer ser um destes que desenvolve em si a capacidade de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e clamar a Deus dia a dia para que os seus pecados sejam perdoados, para que Ele te purifique especificamente em cada área da tua vida? Se você diz sim, não a mim, mas a Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dobrar os seus joelhos aqui neste altar, como um sinal visível de algo que você propõe no seu coração. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e dizer: Deus, eu venho ao teu altar nesta tarde para dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Se você deseja, se você é um destes que hoje ouviu a voz do Senhor e deseja, eu quero te convidar, saia do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Toda a igreja coloque-se de pé, enquanto esses amados se aproximam do altar do Senhor, dizendo: Deus, eu quero, eu sei os riscos, eu quero ir, Senhor, eu quero ir, Senhor. Eu me disponho nas tuas mãos, eu me coloco nas tuas mãos hoje. Eu me coloco nas tuas mãos. Doce Espírito de Deus, abra o seu coração diante do Senhor. Talvez diferentemente de Isaías, o Espírito Santo te convença de outra área que precisa ser tratada. Talvez diferentemente de Isaías, o Espírito Santo te convença, não seja da língua, talvez esta não seja a área frágil, a área que você tem que lidar. Eu não sei, é pessoal, é você e Deus, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração nesta tarde, expondo ao teu coração aquilo que precisa de uma força, aquilo que precisa da brasa viva do altar, aquilo que precisa de um toque que queima, que arde, que marca, que deixa marca, que deixa uma cicatriz, aquilo que precisa ser purificado. Sim, o fogo purifica, o fogo remove, o fogo destrói aquilo que é palha, aquilo que ilude. Rasga o seu coração diante do Senhor, em linha com aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Diga a Ele: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor.